A paz do Senhor Jesus. Nós queremos iniciar a nossa primeira lição da nossa escola bíblica do ano de 2018, nosso terceiro trimestre. Esta é a nossa lição, a qual nós estudaremos ao longo de 3 meses. São 13 lições na qual nós estudaremos esse assunto maravilhoso que é sobre o livro de Levítico, que vai tratar de adoração, santidade e serviço. Princípios para a igreja em Levítico. Então, queridos e amados irmãos, amigos que nos escutam, nós queremos aqui trazer essa lição bíblica, esse estudo bíblico através dessa lição. Então nós queremos trazer a você que tem vontade de aprender, que se dedica ao estudo da palavra de Deus. Nós queremos trazer ao seu coração, você que gosta de estudar as Escrituras, que deseja aprender cada dia da palavra de Deus. Então, esse estudo será maravilhoso. Nós estamos trazendo aqui a primeira lição. O assunto da lição é Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Então, o comentador desse trimestre é Cláudio Nuno de Andrade, é o escritor, pastor Cláudio Nuno de Andrade. Ele é escritor e conferencista e consultor teológico da CPAD, as Assembleias de Deus, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós vamos estudar ao longo dessas 13 lições o que esse comentador vai nos trazer e o que o Senhor acrescentar mais ainda ao nosso coração. São 3 lições, nós queremos trazer aqui uma síntese, mostrar aqui os assuntos que nós vamos estudar ao longo desses 3 meses. A lição de número 1, nós vamos estudar Levítico, adoração e serviço ao Senhor. A 2, a beleza e a glória do culto levítico. A 3, os ministros do culto levítico. A 4, a função social dos sacerdotes. A 5, santidade ao Senhor. A 6, a doutrina do culto levítico. A 7, fogo estranho diante de Deus. A 8, a sobriedade na obra de Deus. A 9, Jesus, o holocausto perfeito. A 10ª, ofertas pacíficas para um Deus de paz. A 11ª, a lâmpada arderá continuamente. 12ª, os pães da proposição. 13ª, as orações dos santos no altar de ouro. E a 14ª e última, entre a Páscoa e o Pentecostes. Então, queridos e amados irmãos, nós vamos aqui tentar trazer ao coração dos irmãos que nos escutam. Queremos, desde já, mandar a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nas congregações, Oiticias, os irmãos da Oiticias, os irmãos do Manhoso, aí, irmão Mateus, aí, dirigente da congregação de Manhoso, os irmãos da Chapada, do Corante, os irmãos da Baixa do Cedro, os irmãos todos que têm o desejo cada dia de aprender na sua igreja, na sua congregação, e que nos acompanham através dos vídeos, das pregações, e agora com essa escola bíblica, a mesmo que vocês estudam aí nos dias específicos aí na sua congregação, mas nós queremos somar, trazer ao seu coração o que nós lemos e inferimos do estudo e vem só acrescentar ao nosso conhecimento.
Então queremos mandar a paz do Senhor ao nosso pastor Pinheiro, na sede, os demais professores, irmão Auricélio, irmão Ananias, os demais irmãos que se empenham em trazer os ensinos da palavra de Deus, os irmãos do Croatá, do Top, os irmãos da Delgado, do Araticum, todos os irmãos que nos acompanham nesta obra, né? Nessa obra em que nós desejamos cada dia aprender juntos. Bendito é o nome do Senhor. Então, nós queremos trazer essa lição. Você estuda aí na sua congregação, você tem professores excelentes, com certeza, né, que explicam maravilhosamente bem, mas aqui nós vamos acrescentando mais alguma coisa e com certeza o Senhor será glorificado. Aleluia. Então, aqui a primeira lição de número 1, o tema Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Aleluia. Então nós queremos fazer uma pequena oração para que o Senhor possa abençoar você e dar entendimento e dar a nós também, que nós que fazemos a Nova Jerusalém. Essa primeira lição nós estamos trazendo dessa forma, mas as próximas lições nós vamos estar trazendo na congregação mesmo, estudo ali na congregação. Você vai acompanhar e vai dar a sua opinião, vai dar a sua avaliação e aprender cada dia e aprendermos juntos. Né? Aleluia. Então, nós queremos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por esta grande oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de estudar mais uma lição, que ao longo dessas 14 lições, os Teus filhos possam crescer mais e mais no conhecimento, crescer na graça, Senhor, aprendendo pela inspiração e direção do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito nos dê graça para expormos o estudo dessa primeira lição, que cada dia nós venhamos entender e compreender mais a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o textual da nossa lição diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico capítulo número 26 e versículo 11. A verdade prática diz assim: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Aleluia. Queremos ler aqui a leitura bíblica em classe, a leitura concernente a essa lição, essa primeira lição que se encontra em Levítico capítulo 27, versículo 28 ao 34, que diz assim: Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira
em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aleluia. Então esta é a palavra, o texto bíblico concernente à lição de hoje. Essa palavra maravilhosa. O objetivo dessa lição, o objetivo geral dela é que ele vem nos mostrar que a verdadeira adoração a Deus, ela compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Aleluia. Então, nós queremos dar continuação. Você pode acompanhar na sua revista, onde você está ouvindo, onde você está assistindo a esta aula, para que você acompanhe e vá vendo o assunto, acompanhando, para que o aprendizado seja mais proveitoso. Aleluia. Então, a introdução, ela diz assim: estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições por virem, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Estudemos, pois, com diligência e cuidado, oremos e empenhemo-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, não nos esqueçamos que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Aleluia. Então, queridos, amados irmãos, amado ouvinte, você que está acompanhando esta lição, você é bem-aventurado. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que escuta, que dá crédito às palavras do Senhor. Aleluia. Então aqui nós vamos estudar sobre o livro de Levítico, o quinto livro do Pentateuco. O terceiro livro do Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Bendito Deus. Então, Levítico significa leis, né? Onde o Senhor dá estatutos e leis de várias maneiras, de várias formas para o seu povo. Então nós vamos ver aqui que a importância desse livro, o que ele nos ensina através da congregação israelita, as ordenanças do culto. Então, por isso que esse estudo vai nos ensinar muitas coisas em relação ao nosso culto a Deus. Aleluia. Nós temos aqui 3 pontos na nossa lição. O primeiro ponto vai falar sobre o livro de Levítico. O segundo, a razão do livro. E o terceiro, o manual do sacerdote. O primeiro ponto diz assim: para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes.
sua, sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Então, para nós termos uma compreensão melhor do livro de Levítico, o comentador nos coloca que é necessário nós estudar essas 4 coisas, né, que vai ser o que vai estar aqui nos itens seguintes, né, nos itens desse ponto, desse primeiro ponto. Primeira coisa é a canonicidade desse livro. Canonicidade é quando ele é comprovável de que ele é um livro inspirado por Deus, que mesmo sendo escrito por Moisés como homem, mas o autor divino é Deus, que vai ditar a Moisés para que ele escreva e registre as suas palavras. Então aqui é canonicidade. O que é que nos tem aqui? O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor, junto à Arca da Aliança, no tabernáculo. Em várias passagens ele é chamado, juntamente com outros livros do Pentateuco, de Livro do Senhor, ou Livro da Lei. Portanto, o Levítico tem de ser considerado, à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus. Aleluia. Então, a canonicidade de um livro, para ele fazer parte do cânon sagrado, para ele fazer parte, para hoje nós termos a Bíblia, a Palavra de Deus, composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros eles passaram por análises, por concílios, para justamente serem analisados, e os que foram comprovados, que não se contradizem, que realmente foi inspirado por Deus, são esses que fazem parte hoje do nosso cânon sagrado, do Antigo e do Novo Testamento. Por isso Levítico, ele é digno de toda aceitação, a sua canonicidade é comprovável, que aqui, como o comentador disse, era um dos livros que foi colocado como testemunho junto com a arca do Senhor no tabernáculo, a arca do tesouro, a arca que simboliza a presença de Deus, a arca da aliança de Deus com o seu povo. Aleluia. Então ele é chamado aqui também de livro do Senhor, o livro da lei. Ali, quando nós lemos em Isaías, ou 2 Reis, ele diz que por ocasião de Josias mandar ser restaurado o templo do Senhor, que estava praticamente abandonado por causa da apostasia, da idolatria da nação de Israel, do afastamento deles do seu Deus. A sua casa, a casa de Deus, foi esquecida, e o livro da lei, o livro do Senhor, também foi abandonado ali, e por ocasião da restauração achou-se esse livro, o livro da lei, que os sacerdotes chamaram, o escrivão, o escriba chamou de livro do Senhor, o livro da lei. Então, a canonicidade de um livro, ele é importante para ele ser comprovado, para ele ser aceito, para hoje nós não termos dúvida de que ele foi inspirado por Deus. Nossos pais, os pais da igreja, com muito cuidado, com muito discernimento do Espírito Santo, eles conseguiram, eles formaram esse cânon sagrado
para que nós pudéssemos ter à nossa disposição a palavra inspirada, inerrante, que é a palavra de Deus. Então, segunda coisa, né, aqui é o gênero literário. Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Ele pode ser visto também como estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Então, a segunda coisa, gênero literário, o tipo de literatura, o que está escrito, como ele é visto, como ele é aceito, qual a utilidade, né, desse tipo de escritura. Então aqui o comentador nos diz que ele é tido como manual, algo que orienta, algo que ensina, que dá a direção certa para se realizar o culto divino do Antigo Testamento. E também o estatuto é considerado também, por ocasião do seu tipo de literatura, da sua escrita, também é tido como um estatuto, algo que serve, né, que orienta para a purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. O povo de Israel, o povo hebreu como nação, ele tem as orientações, as normas, né? Ele dá as normas, e também a questão social, viver em sociedade, ele vai orientar, e pessoal, individualmente, cada um vai ter as orientações e vai servir para a sua vivência, para o seu viver, contanto que se aplique, né, se viva os ensinamentos desse livro. Então é muito importante também para nós as escrituras, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e conduta para a nossa vida, para a nossa conduta como nação, como um ser social e como um ser pessoal, né, diante de Deus, em todas as áreas da nossa vida. As Escrituras Sagradas nos orientam em relação a como nós viver, em sociedade, em uma nação, e viver a vida pessoal. Então Deus, ele se preocupou com a nação de Israel, a dar-lhe os estatutos, os ensinamentos, a direção, o caminho para eles serem um povo diferente. Então, por isso, o gênero literário levítico, ele também mostra, né, aqui como ele é importante, e foi para a nação de Israel, também para nós hoje, nos ensina grandes coisas, né? Aleluia. Autoria. A terceira coisa, a autoria desse livro. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra, observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Então, a autoria, como já dissemos, como já falei antes, que Moisés é o escritor, foi quem escreveu, mas o autor, ou seja, o autor humano é Moisés, mas o autor divino, o que ditou, o que orientou, o que deu a ordem, o que disse cada detalhe, foi o Deus de Moisés, né? O Senhor, o qual nós servimos hoje, né? O qual nós fomos chamados também por Ele. Então, a autoria, né? Foi Moisés que escreveu, né? Moisés é o escritor do livro, né? O autor que recebe o nome como um livro escrito por ele, mas o Senhor estava
ditando, é tanto que nós encontramos a expressão dizendo: Deus disse a Moisés, e falou Deus a Moisés, ou seja, o próprio Deus ditando a palavra para ser escrita, né? Por isso é comprovável com a palavra inspirada por Deus, né? Inspirada pelo Senhor, né? Aleluia. Então, a autoria, a data, né, dessa autoria, o período em que esse livro foi escrito, que diz assim: de acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Aleluia. Então, aqui, de acordo com a cronologia bíblica, nós temos uma data, né, provável da escritura desse livro, que foi, né, aqui entre 1445 a.C., aqui onde o povo saiu do Egito, e adiante houve-se a necessidade deles terem um local de adoração, de encontro com o seu Deus, né, de serviço ao seu Deus. Então Deus orientou a Moisés a construção do tabernáculo, ordenou, deu os detalhes, e Moisés ergueu o tabernáculo de acordo com como Deus orientou, e aí iniciou-se a orientação agora para se realizar o culto no tabernáculo. E Deus deu as orientações, os estatutos e os princípios para que o povo hebreu soubesse como realizar o seu culto racional ao Deus, o qual lhes chamaram, tiraram eles do Egito e agora estava levando a terra prometida. Então, queridos e amados irmãos, aqui a gente vê a data, né? Então a importância, né? Se tem data, né, irmãos, é um fato histórico, algo que tem como comprovar na história, né? Ou seja, esse livro ele foi colocado como um testemunho junto com a Arca da Aliança, bendito é o nome do Senhor. Então nesse primeiro ponto nós estamos conhecendo sobre o livro de Levítico. Agora nos pontos seguintes nós vamos aprender mais sobre esse livro para nossas vidas e o que ele foi para a nação de Israel. Segundo ponto, ele diz assim: a razão do livro. O que ele foi escrito? Qual o motivo? Qual o propósito de Deus em dar a Moisés nessas orientações? Então aqui vai dar a razão. Por qual razões esse livro foi escrito? Deus orientou Moisés a escrever. Diz assim: o livro de Levítico foi escrito tendo em vista estes objetivos, que são purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Então esses objetivos, esses 3 objetivos, foi a razão para que o Senhor falasse com Moisés para se escrever esse livro, o livro de Levítico. Então a primeira razão, o primeiro objetivo era purificar Israel das abominações do Egito, que diz assim: além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil, que era arrancar o Egito de Israel.
Embora já livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro. Para arrancar Israel do Egito bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. O Senhor detalhada e didaticamente ensinou aos israelitas a diferenciar o puro do impuro. Sem esse recurso didático, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real. Aleluia. Então, aqui o primeiro objetivo é a purificação da nação de Israel, das abominações, porque eles viveram 430 anos ali no Egito. Quais eram essas abominações? Eram animais sendo adorados em lugar de Deus, animais sendo deuses, animais sendo honrados como um Deus. E ali o próprio Faraó também seria um Deus do Egito. E Israel passou esses 430 anos vivendo, observando e vendo em meio a essas abominações, coisas que Deus não aprovava, não aprova ainda. Aqui nós observamos, quando nós lemos ali Êxodo 32, nós vemos ali um episódio do bezerro de ouro. Ali é um protótipo de toda forma de idolatria que existe. Ali é um reflexo do que estava ainda no coração da nação hebreia, do povo de Israel. Ali eles contemplaram, viram os egípcios honrando os animais como Deus, adorando, prestando cultos aos animais. E ali, quando Moisés sobe ao monte para buscar os mandamentos, agora receber de Deus os mandamentos para a nação hebreia, Moisés demorou 40 dias e 40 noites, não voltava, já estava chegando a esses dias, e disseram: Moisés, nós não sabemos mais o que aconteceu com ele. Vamos voltar para o Egito. Façamos um Deus que vá diante de nós e nos leve de volta para o Egito. E acabaram revelando o que estava ainda no coração deles. Não basta só tirar, dizer que tirou, mas tem que realmente tirar do coração. Porque a verdadeira libertação, ela só é genuína quando acontece de dentro para fora, do coração para fora. Aí sim, essa é a verdadeira libertação que o ser humano pode alcançar. Então a nação de Israel ainda estava presa aos costumes, à religião ali do Egito, em meio à idolatria, tantas coisas ali. Então Deus tinha em mente purificar eles dessas abominações. Bendito é o nome do Senhor. Então o comentador diz aqui algo bem interessante, que para o Senhor tirar Israel do Egito foi necessário um dia, bastou um dia. Deus enviou ali as pragas, mas quando o Faraó decidiu mesmo, foi um único dia, que foi um dia da mortandade dos primogênitos, da 10ª praga. Então, eles saíram, ele deixou que o povo de Israel fosse. E agora, 40 anos pelo deserto não foram suficientes para tirar
todo resquício de idolatria do coração da nação de Israel. Então por isso se faz urgente, né? Se fez urgente que Moisés escrevesse, que Deus revelasse, desse a Moisés o livro de Levítico, onde Deus dava as orientações necessárias para o verdadeiro culto, com reverência, em santidade ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então, no Êxodo, nós encontramos ali Deus tirando o povo do Egito. E em Levítico, nós encontramos Deus tirando o Egito de Israel. Então, é assim que acontece. Então, esse objetivo era necessário para que o povo de Israel fosse liberto, né, da idolatria do Egito. Bendito é o nome do Senhor. O que Deus não aprovava e ainda não aprova hoje nos dias atuais, nem na era vindoura, nem no juízo Deus não vai aprovar e aceitar o pecado da idolatria. O pecado da idolatria vai ser julgado e vai ser as pessoas que se encontrarem com o Senhor com esse pecado vão receber a punição de morrer eternamente e ficar afastado de Deus. Por isso é melhor, o quanto antes nós entendermos que o Senhor é santo e que não precisa de representação nenhuma para nós o adorá-lo. Nós adoramos Ele como Jesus nos revela. Em João 4:23, Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, é assim, né? Sem representação nenhuma. Quando o Senhor falou com a nação de Israel, nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 4, Moisés diz claramente ao povo israelita, ali, quando vocês ouviram o monte fumegar, Deus falar, as buzinas ressoarem ali, vocês ouviram só a voz, vocês não ouviram semelhança nenhuma, porque Deus não queria que vocês fizessem imagem nenhuma, nem de aves, nem de animais, nem de pessoas, semelhança nenhuma. Por isso vocês só ouviram a voz dele, porque ele não aprova a questão de fazer deuses representações, mas que nós o adoremos pela fé, sem ver, de acordo com o princípio da fé genuína, da fé verdadeira que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, servir a Deus, não precisamos de representação nenhuma para o adorá-lo, para poder ter fé. A fé não é isso, a fé é naquele que não vemos, mas que cremos que existe. Porque Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, importa, sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vocês buscam, vocês não precisam ver, tem que crer sem ver. Bendito é o nome do Senhor. Então, purificar, só a palavra de Deus, só o Evangelho nos purifica de todas as coisas que nós acreditamos ou achamos que agrada a Deus e que as Escrituras reprovam. E se as Escrituras reprovam, é porque Deus também reprova. Bendito é o nome do Senhor. Então, o segundo objetivo da escritura desse livro era preservar Israel das iniquidades de Canaã. Porque agora Israel saiu do Egito. O Egito ainda estava neles, o Senhor ia tratar disso na caminhada
do deserto dos 40 anos para tirar o Egito de Israel, E assim nós, quando o Senhor nos chama para caminhar, seguir as pisadas de Jesus, o Senhor nos tira do mundo que simboliza o Egito e agora vai trabalhar através da sua palavra, dos ensinamentos do Evangelho, do trabalhar do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos agora tirar o mundo, o Senhor possa tirar o mundo do nosso coração, o mundo da idolatria, o mundo do engano, da mentira, o mundo dos vícios, o mundo das drogas, o mundo da prostituição, e agora viver diante do Senhor em liberdade, porque só Jesus nos liberta. João 8,32 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só o Senhor nos liberta, nos tira do mundo e tira também o mundo de nós. Bendito é o nome do Senhor. E agora Israel estava a caminho da terra prometida, a terra que emana leite e mel, que o Senhor prometera a Abraão, ali antes mesmo de Abraão gerar Isaac. Então o Senhor prometeu a ele essa terra. E agora o povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida. E a preocupação do Senhor agora é tirar, prevenir, é trabalhar para orientá-los para como eles se comportarem quando entrarem na terra prometida. Porque ali em Canaã tinha povos ali que habitavam, que ali cometia pecados, iniquidades terríveis diante do Senhor. Diz assim: ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Aleluia. Então agora, o objetivo de Deus agora seria preservar Israel de se envolver com as iniquidades de Canaã, de lhe ser um povo que agora iria influenciar e não ser influenciado. Porque da mesma forma o Senhor nos chama para o seu Evangelho, para viver os princípios do Evangelho, não mais para sermos influenciados por nada desse mundo, não mais para sermos influenciados por outras pessoas, mas com o objetivo de nós agora influenciar as demais pessoas com a verdade do Evangelho, com o poder da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então somos chamados para influenciar. E agora Deus vai orientar o povo israelita a se prepararem, a se precaver, através do livro de Levítico, orientá-los quanto às abominações e iniquidades do povo que estariam habitando em Canaã, que era a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Pecados ali terríveis diante do Senhor, pecados com animais, pecados do homossexualismo, lesbianismo, todos pecados que o Senhor abomina e ainda abomina nos dias atuais, que não aprova, as Escrituras não mudam. Deus, ele não aprova, nem no Antigo nem no Novo Testamento,
esse tipo de iniquidade, né? A prática. Iniquidade é a prática do pecado, né? A vivência do pecado, né? A vivência. As pessoas vivem aquele tipo de pecado como um modo de vida, como um modo de viver, como uma prática de vida. Isso é iniquidade. Pecado, a gente às vezes peca, erra, se arrepende, o Senhor nos lava e nos perdoa. Nós nos voltamos para Deus, mas iniquidade é quando a pessoa está vivendo aquela prática de pecado e tem aquilo como uma prática de vida que ele tem direito de fazer, que não tem, acha que não tem problema. Isso é iniquidade. Então, Canaã estava com povos e nações que viviam esses tipos de abominações. O Senhor queria, através das suas leis, dos seus estatutos, visar o bem do seu povo, visar o melhor para o seu povo, que fosse um povo que mantesse a sua identidade como um povo exclusivo dele, como um povo dele, como um povo particular dele, que olhariam para eles, né, e diriam: esse povo tem um Deus diferente, tem um Deus que cuida deles. Então, a preocupação de Deus, entre muitas e outras, era essa: guardar eles das iniquidades de Canaã. Bendito é o nome do Senhor. Terceiro objetivo: transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Então, o terceiro objetivo, para a razão de Deus orientar a escritura desse livro, era esse: transformar, ou seja, fazer com que aquele realmente seja um povo que viva esses princípios de santidade, de adoração, e um povo que trabalha, para o seu Deus como um ato de liberdade. Então aqui diz assim: a Moisés cabia também educar os filhos de Israel, a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara por intermédio de Abraão, ser uma bênção a todas as famílias da terra. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Bendito Deus, quando o Senhor chamou Abraão, que ainda se chamava Abrão ali, em Ur dos Caldeus, o Senhor tinha em mente Deus, o Senhor tinha em mente um plano, um projeto que foi revelado lá no Gênesis, Gênesis capítulo 3, e versículo 15, ali em que o Senhor diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele estava falando desse plano de reconciliação da humanidade para com Deus. E agora a nação de Israel, o Senhor estava trabalhando, cuidando, separando, santificando, ensinando, porque tinha em mente esse plano de ser alcançado todas as famílias da terra através do plano de salvação, de reconciliação com Ele. Então, por isso, aqui a nação de Israel tinha que aprender esses princípios de santidade, de adoração e de serviço, para poder ser o povo, continuar sendo o povo portador das promessas, dessas bênçãos que nos alcançaria hoje. Hoje nós servimos a Jesus Cristo, nós conhecemos a Jesus, porque o povo de Israel, mesmo inconsciente, eles se deixaram. Deus preservou na história do povo de Israel, para que lá na frente nascesse o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vindo agora da tribo de Judá, o filho de Jacó, chamado Judá, que desenvolveu a sua tribo, e agora Jesus nasceria dessa tribo de Judá, da descendência de Davi,
e também da descendência de Abraão, toda essa linhagem, para que o Senhor venha se cumprir, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, né? Que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Ou seja, Deus cumpriu o seu plano da vinda do Salvador e do Messias para toda a humanidade. Então, por isso, o Senhor se preocupou em ensinar princípios de santificação, de adoração, através da preparação, do ensinamento, do culto que eles deviam prestar ao seu Deus, né? Ao Deus que os chamara. Então, Jesus, a nação de Israel, apesar de não ter recebido Jesus quando ele veio como seu Messias e reconhecidos, mas isso não impediu de que o plano de Deus continuasse a funcionar, porque nos alcançou. O apóstolo João ele diz, né? Capítulo 1, versículo número 12, ele diz: veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Então, nós fomos alcançados. Israel, a nação hebreia, cumpriu o papel, falhou, tropeçou, pecou, alguns caíram, mas o Senhor manteve firme os seus remanescentes, para que a promessa dele, o plano dele continuasse vivo e eficaz para alcançar toda a humanidade. Então, Deus é maravilhoso, Deus é real e cumpre a sua palavra. É o autor e consumador do plano da salvação, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu Filho. Aleluia. Então, a razão do livro foi essa, esses 3 objetivos que o Senhor trabalhou através da vida de Moisés para trazer as orientações necessárias. No terceiro ponto, que nós vamos estar vendo agora, ele vai nos trazer sobre o livro de Levítico como manual do sacerdote, a liderança escolhida por Deus para representar o povo, para ser a voz do povo, para ser a voz de Deus para o povo e ser a voz do povo para Deus. Isso é a função do sacerdote, ele precisava desse livro como manual da sua vida ministerial. O livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Então aqui, esse livro de Levítico agora vai estar aqui como manual do sacerdote, porque Deus pediu a Moisés que agora escolhesse um sacerdote, que seria o seu irmão Arão, para ser o representante da nação de Israel, para levar o sacrifício do povo, representando o povo a Deus e trazer a resposta de Deus ao povo de Israel. Então, o objetivo era orientar o sacerdote quanto essas 3 coisas, essas 3 atividades, que seria a atividade do culto, as atividades cultuais e também as atividades santificadoras e as atividades intercessoras que o sacerdote tinha a responsabilidade de desempenhar para poder desempenhar o seu ministério através dos ensinamentos desse livro. Então esse livro ia ensinar ao sacerdote aqui sobre as atividades cultuais. Ele diz assim: os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel.
E para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenanças do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com as prescrições do Senhor. Ordenação, pureza moral, espiritual e física. Aleluia. Então, aqui, as atividades cultuais, as responsabilidades do sacerdote no desenvolvimento do culto. Então, ele precisava, como representante de Deus, ele trabalhar na questão, zelar pela santidade, pela perfeição e beleza do culto a Deus, ou seja, tinha que ser aquele que desempenharia o papel de organização, seja de a nação de Israel ver o quanto o Deus que ele servia, ele era um Deus zeloso, um Deus que se preocupava, um Deus de ordem, um Deus que não aceita as coisas de qualquer jeito. Aleluia. Então as recomendações estavam nesse livro de Levítico para as atividades cultuais, porque os deuses pagãos ali de Canaã, de outras nações, eles diziam que eles pediam coisas terríveis, sacrifícios terríveis ali para poderem não se irarem. Eles inventavam isso, que esses deuses nem existiam. Era a imaginação deles, como hoje ainda é, como existe ainda. Mas o Deus de Israel era o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que é o Deus santo, que o Deus que diz: sede santos, como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo no serviço, sede santo na rua, sede santo aonde você for, em toda a vossa maneira de viver, em todas as áreas da sua vida. Esse Deus é um Deus presente e que requer de nós uma vida pautada na sua palavra, nos seus ensinamentos. Aleluia. Então o sacerdote tinha como responsabilidade organizar o culto racional a Deus, um culto divino, a um Deus divino, a um Deus santo. Por isso ele tinha ordenanças para o próprio sacerdote dele ser uma pessoa de ordem, ter pureza moral, espiritual e física. Ele tinha que estar preparado espiritualmente, moralmente, fisicamente, para poder estar desempenhando o trabalho do Senhor, organizando e sendo exemplo para toda a nação de Israel. As atividades santificadoras para também o sacerdote, com as orientações desse manual, que era o livro de Levítico. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar de sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Recomendação semelhante faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo. Aleluia. Então, a responsabilidade aqui como sacerdote, como líder, como aquele que representa o povo, como aquele que é o espelho do povo. Então o sacerdote tinha que primeiro se santificar, oferecer sacrifício por si mesmo, para poder se preparar, para poder oferecer sacrifício pelo povo, para poder ele estar capacitado, para poder
apresentar-se a Deus para representar o povo de Israel. Então, em primeiro lugar, ele precisava se santificar, e depois trabalhar na santificação do povo através das orientações desse livro, desse manual, o qual agora ele tinha que conhecer a fundo, tinha que conhecer cada lei, cada orientação e cada ordenança, assim como nós temos que conhecer cada dia mais e mais a palavra de Deus, porque o profeta Oséias, o Senhor usando o profeta Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E ali Deus também fala do sacerdote que não se importou em conhecer a Deus. Então tinha que ter conhecimento, e nós temos que conhecer a cada dia. O profeta Oséias diz também: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque conhecer a Deus é um conhecimento contínuo. Cada dia nós conhecemos mais um pouco, nós nunca vamos conseguir conhecer tudo de Deus, porque Ele é infinito, mas é um conhecimento progressivo que nós conseguimos através da palavra de Deus, da palavra dEle. Cada dia nós aprendemos mais um pouco dEle, nos aproximarmos mais dEle. Então, que continuemos como sacerdotes da nossa vida espiritual. Hoje cada um de nós somos sacerdote, temos responsabilidade de manter, de viver, de nos preparar a cada dia. Sacerdote da nossa vida espiritual, eu e você somos sacerdotes, somos responsáveis hoje através da nova aliança, com as nossas atividades diante do Senhor, as atividades cultuais, o nosso Senhor, as atividades cultuais, o nosso culto a Deus, a nossa oferta a Deus, que é o culto, e as atividades santificadoras. Nós temos que nos santificar também para podermos ser exemplo e podermos desempenhar papel na santificação, em santificação, ser usados pelo Espírito Santo, pelo Senhor, para fazer obras, para trabalhar, para trazermos algo que vai ajudar na santificação dos demais, dos que precisam e necessitam. Por quê? Porque através da palavra, através do trabalhar de Deus, a palavra que pregamos, que falamos, as vidas são lavadas, são santificadas, e nós também somos. Por isso a responsabilidade de nós mantermos essas atividades santificadoras, como em Levítico já era exigido da parte do Senhor. Terceira atividade, atividades intercessoras. O sacerdote tinha que ser um intercessor, interceder pelo povo, levar os problemas, pecados, interceder ao povo, levar do povo para Deus e trazer de Deus para o povo a resposta do Senhor. Então aqui diz assim: a principal atividade do sacerdote era sem dúvida fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Haja vista o gesto de Arão quando da apostasia de Coré e seu bando. Naquele momento, o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que oram e intercedem, que o façam levantando mãos santas. Bendito Deus. Então, queridos e amados irmãos,
queridos alunos, nós vemos aqui agora as atividades intercessoras, né? Daquele que intercede, e aquele que intercede. E aqui nós observamos o princípio do livro de Levítico, era que o sumo sacerdote, no caso aqui ainda era Arão, ele era o responsável de levar, de fazer essa mediação entre Deus e a nação de Israel. Ele levava o sacrifício. Uma vez por ano ele entrava no local do tabernáculo chamado Santo dos Santos. Se ele não tivesse preparado, não tivesse primeiro feito um sacrifício pelos seus pecados, para se santificar, quando ele entrasse no Santo dos Santos, ali ele seria fulminado, ele morreria ali dentro daquele local que ele tinha autorização de Deus, do Deus de Israel, de entrar só uma vez por ano naquele local. Então ele fazia aquele local. Então ele fazia a mediação, intercedia. Deus respondia e ele trazia a resposta ao povo de Israel. Então hoje, Jesus ele cumpriu esse ofício como sumo sacerdote. Ou seja, aqui era sumo sacerdote da tribo de Levi pela lei. Mas Jesus veio agora como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote eterno, que hoje intercede por nós, intercede por todo mundo, como diz a palavra de Deus. Hoje é o nosso advogado, é o nosso intercessor diante de Deus, que ele sentou à destra do Pai. Como diz Hebreus 7:25, diz que ele pode perfeitamente salvar aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Intercede por nós, né? Jesus é o sumo sacerdote aqui levítico. Ele ofereceu uma vez por ano um sacrifício. Todo ano ele oferecia primeiro por si e depois pelo povo de Israel. E Jesus entrou uma única vez no Santo dos Santos com seu próprio sangue puro e imaculado. O sumo sacerdote do antigo entrava com o sangue de um animal inocente, simbolizando e tipificando o que Jesus faria posteriormente. E agora o Cordeiro de Deus, como viu o profeta João Batista, o último profeta da lei, o Cordeiro de Deus, Jesus bradou na cruz do Calvário, entrou uma única vez pelo Espírito Santo, ali no Santo dos Santos, com o sangue puro, seu próprio sangue, e ofereceu um sacrifício permanente a Deus, que pode salvar toda a humanidade que assim se aproximar dele. Então hoje nós não precisamos mais de mediadores, de um intermediador humano, como na antiga aliança. Ou seja, Jesus cumpriu esse ofício para ser o único sumo sacerdote, o único mediador, como diz 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 5, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então Jesus é o único mediador, é o único advogado, como diz 1 João capítulo número 2 e versículo 1. Então, que nós, agora os princípios de santidade, de santificação, eles ainda continuam sendo válidos na nova aliança. Agora no Evangelho, na graça, na dispensação da graça, a dispensação da lei, Jesus cumpriu questão ritualística, ele cumpriu na cruz, ele cumpriu o ofício de sumo sacerdote, o ofício de rei, o ofício de profeta. Ele está cumprindo, ele vai completar o seu ministério na sua vinda gloriosa. Então, aqui o princípio de santidade continua ainda valendo para nós hoje na nova aliança,
Ainda a ordem continua: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 12 e versículo 14, a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, continua. Nós temos que buscar cada dia nos santificar, esbranquear nossas vestes, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que possamos ter direito de entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado, ou seja, felicíssimo, mais do que feliz é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Então, continuemos como buscando a santificação, buscando a santificação, buscando cada dia nos santificar a cada dia pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo mover e pelo trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, que o Senhor possa lhe dar graça, lhe abençoar, lhe dar cada dia discernimento e entendimento de que Deus ele continua a nos observar, a nos ordenar, a nos buscar a santificação, buscar cada dia cumprir os requisitos para uma verdadeira vida cristã, que está em Mateus capítulo de número 5. Ali está as qualidades, os requisitos que o Senhor requer dos seus servos, que hoje segue as pisadas de Jesus. Ali está o nosso decálogo, ali está os preceitos ali do Novo Testamento, preceitos ali do Novo Testamento para nossas vidas, mais complexos ainda, mais maravilhosos ainda, para nós nos santificar e buscarmos cada dia servir ao Senhor na beleza da sua santidade, em santificação e em adoração e serviço. Aleluia. Então que Deus possa lhe abençoar, querido irmão, nosso pastor Pinheiro, os irmãos do Vale do Lambedouro, todos os irmãos que nos acompanham, que o Senhor possa lhe abençoar em tudo e maravilhosamente. Lemos a conclusão e oraremos por você, oraremos por nós, para que o Senhor continue nos dando graça. Ore por nós. Continue acompanhando, continue nos ajudando com orações e súplicas e intercessões por nós. Bendito Deus. A conclusão diz assim. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Este é o nosso culto racional, culto com entendimento, culto que sabemos porque adoremos, culto que sabemos porque temos que santificar, cultos que sabemos porque temos que louvar, termos reverência ao Senhor e reconhecer o Senhor em tudo nas nossas vidas. Então esse é o nosso culto racional, o culto que não é o culto imaginário, é o culto que nós cremos no Deus que servimos e confiamos no que Ele nos fala, nos apegamos às suas promessas que são reais, e verdadeiras. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Oramos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais essa lição, por essa primeira lição desse terceiro trimestre do ano de 2018, Senhor. Nos dá graça pelo Teu Espírito Santo para continuarmos trazendo os estudos agora, Senhor Deus, ali na Nova Jerusalém, na congregação Nova Jerusalém, Senhor Deus, trazendo aos Teus filhos, Senhor Deus, que nos acompanham através, Pai amado, do nosso canal, através das lições e das pregações, Pai amado, que postamos ali. Senhor, nos ajuda em tudo, Senhor, ser conosco a cada dia, a cada estudo, a cada lição, ser com cada um,
Nós abençoamos cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.